Olá, como vai? Tudo bem? Estamos chegando mais uma vez aqui para o nosso devocional Uma Vida com Propósito e hoje, na nossa jornada número 6, vamos falar sobre a vida é uma atribuição temporária. Do livro do autor Rick Warren, nós vamos estar hoje falando sobre este tema que traz sobre a vida é uma atribuição temporária. Fala de algo que nós temos que praticar na nossa vida, aprendendo que quando nós enxergamos a vida do ponto de vista de Deus e aprendemos que a nossa vida aqui, ela não é eterna na terra, mas sim no céu, assim com Deus, como nós aprendemos sobre a eternidade, a temporalidade da vida vai nos ensinar também a conhecer e reconhecer o nosso propósito. Vamos orar a Deus e pedir a direção do Espírito Santo? Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor tem nos ouvido. E eu te peço que o Senhor esclareça esse tema para as nossas vidas, que o Senhor nos traga clareza, direção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Uma vida com propósito. E eu quero começar com você lendo o texto do Salmo 39, versículo 4, que diz: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera ou passageira. Esse versículo retrata que aqui na terra nós temos uma breve passagem. Por isso, temos que aprender neste capítulo que a vida ela é uma atribuição temporária. O Salmo 119, versículo 19 diz: Viverei poucos anos aqui na terra. A vida aqui na terra é uma atribuição temporária. A Bíblia ela é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida humana aqui na Terra. Portanto, a Bíblia descreve como uma neblina. A Bíblia fala que a vida é como uma estreita passagem, como um sopro ou como um fio de fumaça. Então a Bíblia diz também: nascemos ontem e os nossos dias na Terra passam como a sombra. Então veja só como a Bíblia trata da brevidade da vida aqui na Terra. Então, para aproveitar a vida da melhor maneira possível, o homem ele precisa entender algo. Você não tem que esquecer duas verdades. A primeira dela é em comparação com a eternidade. A vida terrena ela é extremamente breve, porque nós já falamos em outros capítulos que a eternidade é algo que não pode ser mensurada. Então eu comparo a vida terrena com a vida eterna e eu sei que na eternidade é onde eu irei passar mais tempo do que aqui na terra. Então, a segunda verdade é que a terra ela é apenas uma residência temporária. E essa residência temporária ela não vai ficar aqui muito tempo. Então não fique muito apegado a este mundo, não fique apegado às coisas desse mundo. Para você entender o seu propósito de vida, não se apegue a coisas materiais, a pessoas, tudo isso. Mas peça a ajuda de Deus. Peça para que Deus venha te ajudar. E assim como Ele vê a vida, você possa ver. Assim como Davi orou, você também possa orar dizendo assim: então finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como é a vida curta e que eu sou frágil. Este salmo, onde Davi pede isso de Deus, para que Deus mostre a ele como a vida é curta, como a vida é passageira, como a vida é temporária. Precisamos entender, então, essas verdades de Deus e buscar viver, buscar entender, buscar compreender. E nesse capítulo, portanto, nós temos que ter em mente isso. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, a parte A, ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ou seja, a Bíblia nos fala que somos peregrinos, que somos passageiros aqui nesta terra, estamos de passagem. Portanto, o que a gente aprende? Que quando nós levamos a vida, quando nós conseguimos ver a vida como uma atribuição temporária aqui na Terra, não há tempo para nos apegarmos e ficarmos presos aqui com coisas deste mundo.
Aqui não é nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem, estamos nos preparando para a eternidade. Então somos como forasteiros, como peregrinos, como estrangeiros, estranhos, visitantes, viajantes. E a Bíblia vai descrever tudo isso no Salmo 39, do verso 12, e 1 Pedro 1,17. Portanto, quando pessoas se mudam de um país para um outro para trabalhar, por exemplo, é obrigatório que elas levem com elas um cartão que identifique ela como visitante, e possam ter um livre trânsito naquele país, como eles não são cidadãos, estão ali de forma que eles precisam ter uma identificação e um livre trânsito. Então, do contrário, eles vão ser obrigados a saírem de lá. E assim como nós, todo cristão, todo homem e mulher de Deus, toda pessoa como peregrino aqui na terra deveria também portar um cartão que identificasse como estrangeiro aqui na terra. E é através da Bíblia que nós vamos aprender. Deus nos diz para pensarmos de modo diferente dos que não são cristãos. Lá em Filipenses, capítulo 3 e o versículo 17, a Bíblia vai ensinar que nós precisamos aprender a ter a nossa vida aqui na terra de maneira a compreender os propósitos e desígnio de Deus, sabendo que nós não somos naturais deste mundo. Assim como Abraão, como Isaac, como Jacó, tantos outros passaram aqui, tantos outros peregrinaram aqui nesta terra. Eu e você também precisamos aprender que nós estamos aqui apenas de passagem. Mas outra coisa que nós aprendemos também nesse capítulo é que quando nós não nos apegamos às coisas terrenas, Deus quer que nós vivemos de modo diferente. Deus quer que a gente viva de modo a entender que Ele é o Senhor da nossa vida. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos de vida que a gente passa aqui na terra. Então a nossa identidade, ela está no lar eterno, está na nossa pátria, que é lá no céu. Quando você assinalar, quando você compreender essa verdade, você vai deixar de se preocupar ter tudo aqui na vida, em ter tudo aqui, porque Deus é bastante suficiente para mim e para você. Ele é suficiente para as nossas vidas. Por isso a nossa identidade, ela não está aqui na terra, ela está no céu. Somos peregrinos e Deus chama, quando nós estamos com Ele, Deus nos convida para vivermos uma vida que agrade a Ele, que agrade ao Senhor, de maneira que nós não nos apegamos às coisas aqui. A nossa passagem pela terra ela é rápida e mesmo nesses breves momentos nos envolvemos com muita coisa, além do que é permitido por Deus. E nós estamos como adulterando, traindo Deus, nos tornando inimigos dele, conforme Tiago 4:4. Às vezes nos apegamos a isso e deixamos um relacionamento com Deus, deixamos de ter uma comunhão com Deus. Portanto, quando Ele nos credencia para sermos embaixadores dele, representantes de uma pátria em outra pátria, aí nós devemos ser fiel àquele que nos confiou essa tamanha responsabilidade. 2 Coríntios 5:20 e 1 Coríntios 4:2. Então, lamentavelmente, tem muitas pessoas, depois de receber a graça da salvação, têm traído seu Senhor, se envolvendo demais com esta habitação passageira. E Deus quer que vivamos no mundo, sem contudo nos contaminarmos com o mundo, como diz em 1 Pedro 2:11 e João 2:15. Quando Jesus orando, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E a gente vê tanta coisa acontecendo, a ciência avançando, a tecnologia, a vida nesses dias se tornou muito mais fácil em comparação aos séculos passados. Por isso a comunicação eletrônica, os transportes facilitaram muito a vida das pessoas contemporâneas nossas aqui, e o homem busca nessas coisas a felicidade. Esquece que a vida aqui na Terra é apenas um teste, uma mordomia de confiança, uma atribuição temporária. Mas quando nos lembramos que estamos aqui sendo preparados para algo melhor, nos esquecemos dos encantos que o mundo nos oferece. Por isso, eu te convido a você para ser uma pessoa centrada naquilo que a Bíblia te ensina. Você está aqui de passagem. Não se apegue, não sofra, não fica aqui preso às coisas desse mundo. Não se prenda a uma pessoa, a alguém, ou ao dinheiro, ou ao trabalho, ou a algo, não.
Por sermos peregrinos na terra, Deus escondeu as dificuldades, as aflições, as rejeições que nós experimentaríamos. Ele não permitiu que nós víssemos esse processo, porque é para a gente não se acostumar. Isso Deus permite para que a gente venha a não nos apegar às coisas daqui. O autor dá uma citação na página 45, diz: a terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque ele foi feito para viver na água. A águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca vai se sentir plenamente satisfeito na terra, porque você foi feito para algo mais. O homem não está satisfeito pleno aqui na terra, porque ele foi criado para a eternidade. Você terá momentos felizes aqui, mas nada vai ser comparado ao que Deus tem planejado para você. Por isso, quando a gente percebe que somos peregrinos, nossos valores são alterados, os propósitos de Deus para cada um de nós, eles não são materiais ou não são um sucesso popular. Os heróis da fé não buscavam raízes aqui na terra. Os heróis da fé, eles tinham a visão de que algo superior os aguardava e que eram passageiros por aqui. Hebreus 11:13. Então é preciso fé para peregrinar, para caminhar por essa terra. E o nosso lar é lá nos céus, em companhia de Jesus. João 14:1. E o autor cita: quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou em casa. Na morte você não vai abandonar sua casa, você vai para casa. Isso é importante. Por isso, pensando sobre esse propósito da nossa vida, um tema para a nossa reflexão é: o mundo não é o meu lar. Pense nisso, o mundo não é o nosso lar. Um versículo para memorizar. 1 Pedro 1,17. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tema a Deus. O temor a Deus, amigos, é o princípio da sabedoria. E uma pergunta para nossa meditação é: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária, como isso deve mudar a forma como eu vivo neste momento? Como é que o fato da vida ser temporária pode mudar a forma de eu viver neste mundo? Pense sobre isso. Essa pergunta deve te levar a meditar e a pensar: eu devo ser melhor? Eu devo fazer a minha vida ter sentido, não me apegando e criando raízes aqui neste mundo, mas vivendo sabendo que a qualquer momento eu posso ser chamado de volta para a minha casa. E a nossa casa é com o Senhor. A nossa habitação é com o Senhor. O nosso lar não é no mundo. Pense nisso e o seu propósito de vida vai fazer mais sentido para você. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. E eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, mediante esta palavra, essa instrução, Senhor, onde aprendemos, meu Deus, que a vida na terra é uma atribuição temporária e que nós passaremos a nossa eternidade contigo. Queremos te pedir que o Senhor nos dê a sabedoria, a direção para vivermos isso na nossa vida diariamente, para buscarmos em Deus ter esse sentido da nossa vida, não nos apegando às coisas deste mundo. Meu Deus, nos ajude, nos abençoe com a tua direção, nos dê clareza, entendimento nesta caminhada e nos ajude a aceitar as pessoas que daqui partem, porque sabemos que elas não são daqui como nós não somos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, hoje e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e até o nosso próximo encontro da nossa jornada Uma Vida com Propósito, no capítulo 7, onde vamos falar de um outro tema que vai trazer para você um conhecimento a mais sobre o seu propósito de vida.